João capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso mesmo. Essa é nossa proclamação para esse mês de abril. Mas eu quero registrar alguns pontos que são muito relevantes nesse texto de João capítulo 1, versículo 14. É a nossa proclamação para o mês de abril. Eu vou ler novamente. Olha o que diz aqui, olha a profecia que esse texto carrega para nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está dizendo que aquilo que é invisível vai se tornar visível. Eu quero profetizar sobre a tua vida que aquilo que é invisível vai se tornar visível, vai se tornar palpável, você vai poder tocar. Essa é a profecia para o mês de abril. Existem algumas questões que eu quero entrar com você aqui, nesse momento aqui, bem objetivo, para que você possa trazer existência sobre a tua vida. Cada uma de nossas igrejas, cada discipulado, cada discípulo, cada célula, essa é a verdade que eu quero que possa nortear a tua vida. O texto diz: vimos sua glória. É interessante porque quando se diz o Verbo se fez carne, é que Deus, querendo ser visto, ele escolheu o corpo como o nosso para se revelar. A verdade é que eu considero algumas coisas aqui como essa. Nós não conseguimos ver Deus na dimensão que ele está, ou na dimensão que ele habita. Sabe o que ele faz? Então ele vem e habita entre nós, para que nós possamos assim vê-lo em nossa natureza. Porque nossa natureza, nós não conseguimos enxergar o Senhor. Nós estamos postos pela fé, nós declaramos, ele é real, ele é nosso Senhor. Mas a nossa natureza não acessamos, mas ele veio habitar em nossa natureza. Assim, nós enxergamos em Cristo a glória de Deus. Nós enxergamos em Cristo o propósito de Deus. Diz assim, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, então a realidade do corpo de Cristo então é revelada. Além dele sentir sede, sentir cansaço, chorou, sangrou, ele morreu. Ele se identificou conosco em todas as fases e aspectos da nossa vida, desde o nascimento até a morte. Esse processo chamado vida, Jesus ele viveu com intensidade. E qual o propósito? Ele parar de nos ver do céu para a terra, e não só nos olhar da terra, mas habitar entre nós. Então Deus não queria mais olhar a humanidade de cima, mas ele também não quer olhar de baixo, mas ele veio estar no meio da humanidade. E quando ele está no meio da humanidade, ele reconhece a nossa necessidade. Uma profecia que carrega aquilo que está invisível se tornará visível, aquilo que era apenas uma oração, algo distante, se torna a sua realidade. Ele veio com luz, mas é interessante porque a metáfora aqui, baseada em João Batista, é que nós somos a lâmpada, mas não somos a luz. Mas nós somos a lâmpada. Ele é a luz. Significa que nós temos a capacidade de iluminar quando ele está em nós. E que esse mês, essa profecia, essa proclamação possa ser Deus iluminando, porque os recursos você já tem. Você já é alguém exposto, disposto a ser usado pelo Senhor. Mas Deus diz: eu vou iluminar, eu vou revelar, eu vou abrir caminho. Então Deus se tornou um de nós. Diz o texto que ele veio cheio de graça e verdade. Para mim aqui é algo muito interessante, porque a essência dele revela a missão dele. A essência que ele quis se revelar. Deus tem muitas faces, mas a Bíblia diz que ele veio cheio, pleno de graça e pleno de verdade, porque a graça salva, a verdade liberta. Então você percebe aqui que existe um propósito na vinda, quando Jesus ele se encarna, ele tabernaculou, ele veio habitar num corpo humano, ele veio viver a nossa vida, ele veio sentir nossas dores, ele veio perceber a humanidade como ela funciona, ele decidiu ver a terra, o mundo no meio dela, e não de longe, não embaixo, mas no meio dela, habitando, vivendo entre nós. Mas que sentido isso faz para nós? Porque essa proclamação é tão importante? Porque, querido, você tem
tantos clamores, tantas dores, tantas coisas colocadas no altar do Senhor. Jesus, ele veio nessa tua humanidade, ele reconhece a necessidade que você tem dele. Então é um convite, e qual é o convite aqui? Seja cheio, né, do que te faz vencer. O ser humano é cheio de ira, de angústia, ansiedade, pecado, mas Jesus veio cheio de graça e veio cheio de verdade. É algo importante que você tem que olhar, é que nesse texto, nessa perspectiva, Jesus ele revelou a glória de Deus em sua pessoa, em suas obras, em suas palavras. Olha que interessante aqui, olha, a lei revelava o pecado, mas não o removia. A lei, ela revelava o pecado, mas ela não o removia. A graça esconde o pecado e o remove. É forte isso demais. A lei revela, mas a graça esconde. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Por quê? Porque a lei, ela revelava o pecado, mas não remove o pecado. A graça, ela não só esconde o pecado, mas ela tem o poder de remover o pecado. Na velha aliança, Deus está atrás das cortinas. Na nova aliança, ele está no meio do povo. Ah, que coisa tremenda. Ele não está escondido atrás do Santo dos Santos, mas ele está habitando no meio de nós. A glória escondida vai se revelar. O pecado exposto vai ser escondido atrás da cruz. A glória que vimos dele é habitar em um corpo corruptível sem que se corrompesse. Então aqui fica muito claro para nós que a glória da antiga aliança era passageira, porém a glória da nova aliança em Cristo, ela é crescente. Eu quero ministrar sobre a tua vida e profetizar a proclamação do mês de abril, a bênção de Deus sobre a tua vida. Aquilo que estava invisível vai se tornar visível, vai se tornar real em tua vida. Deus, eu abençoo a tua casa e declaro a proclamação que aquilo que está no invisível vai se tornar realidade. Nesse mês de abril, há uma profecia sobre nós, em nome de Jesus. Shalom para vocês.